Olá amigos, eu sou Álvaro Jorge Palhano, sou terapeuta holístico e hoje a gente vai conversar sobre um tema que acontece no dia a dia de qualquer pessoa, principalmente no ambiente familiar, tá? Alguém já se magoou com outra pessoa? Alguém já te ofendeu? Alguém já deixou você fora do eixo? É natural, né? Isso acontece em qualquer tipo de relacionamento, seja ele familiar, seja ele de amizades, seja ele afetivo, né? A decepção com outras pessoas é uma coisa corriqueira e acontece quase todos os dias. O problema é o que a gente deve fazer com isso, né? Com esse sentimento de revolta, de mágoa, de decepção com o outro. Bom, primeiramente a gente tem que entender que a gente sempre projeta nas pessoas aquilo que a gente acha que elas deveriam ser, não o que elas realmente são, né? Seja isso numa relação interpessoal entre duas pessoas a nível afetivo, seja isso a nível familiar, né? Uma mãe para um filho, um pai para a sua filha, de um amigo para outro amigo. Você sempre vai projetar no outro aquilo que você acha que ele é ou deveria ser. Na hora que isso aí não acontece, vem a decepção, ou você fica sempre tentando fazer ele a sua imagem, né? Aquela imagem que você projeta do que ele é. Na verdade, você não aceita ele do jeito que ele é. Então, é isso daí que é a primeira causa fundamental das suas decepções. Você não vê a realidade como ela é. Você projeta a sua realidade no outro. Esse é o detalhe fundamental para você entender e compreender as coisas. Você tem que ver elas do jeito que elas são e não do jeito que você acha que ela é, né? A partir do momento que você quebra essa ilusão inicial, você está meio caminho andado para acessar, né, a compreensão. Porque muitas vezes, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Tá, tudo bem, eu concordo que você tem que perdoar. Mas antes de existir o perdão, existe a compreensão. Se você não compreender o que é aquela situação, ou por que você está sofrendo por aquela situação, você não vai conseguir perdoar. Você pode até tentar esquecer, você diz que perdoou, mas fica com aquele ressentimento, com aquela cara feia, né? Se mordendo, se corroendo por dentro. Você se comporta externamente, mas você não perdoa ninguém, né? O perdão, ele só acontece na hora que você compreende o que é que está acontecendo a nível mental e espiritual com você, né? E em relação àquela pessoa externa, porque é ela que está lhe desestabilizando, né? Então é você, na verdade, que é o problema. Por que que eu me desestabilizo quando eu me irrito com determinada pessoa? Ou quando ela não faz aquilo que eu esperava que ela fizesse? Por que que eu saio do eixo, né? Quer dizer, que poder é que eu estou dando a essa pessoa de ela me tirar do eixo, né? Então, na hora que você se irrita, na hora que você se desespera, na hora que você fica magoado, fica ressentindo porque alguém te ofendeu, na verdade é você que está fazendo isso com você mesmo. É você que internalizou aquela situação e materializou ela na forma de mágoa, ressentimento, sentimentos reais dentro de você. Entendeu? Então, a partir dessa compreensão, você consegue começar a, vamos assim dizer, achar um antídoto para essa situação. Qual é o antídoto mais rápido? Se afastar. Te afaste daquela situação ou daquela pessoa que está lhe gerando esse problema.
Se for num meio familiar, né, a única forma de você se afastar é você ser independente. Então, você tem que ter uma independência emocional, uma independência financeira e, principalmente, aprender a cortar os laços kármicos com aquela família, vamos assim dizer. Porque, às vezes, a ligação é kármica, ela não vem dessa vida, vem de vidas passadas. E você vai repetir o mesmo erro, porque você vai de novo brigar com ela, você vai de novo ficar mal, você vai de novo criar um novo laço. Porque na hora que você energeticamente cria a emoção de raiva, ódio, pavor, né, em relação àquela pessoa que você não pode nem ver, automaticamente você está criando um laço de energia. E esse laço de energia é real. Ele vai ligar você a outra pessoa, por uma vida ou por outras vidas também. Porque se o ódio for tão grande, ele passa de uma vida para outra. Entendeu? Então, quem cria o laço é o seu sentimento. E quem pode dissolver esse laço é só você. É só você. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se afastar daquela situação o mais rápido possível. Então, por exemplo, se você tem um conflito afetivo, né, com seus pais, a única forma de você resolver isso é ir morar só. A casa é deles, vocês não tem que estar dialogando, debatendo. Não, porque eu tenho direito. Você não tem direito a nada, amigo. Você tem direito a se libertar. Então trabalhe, estude, tenha a sua independência e a partir daí você começa a mandar na sua própria casa. E com certeza eu garanto a você, a relação que você tiver com seus pais vai melhorar bastante quando você tiver o seu próprio teto, né? A gente tem que respeitar a situação onde você está inserido. Se eu sou dependente deles, se eu moro na casa deles, eu posso cantar de galo? Não. Você tem que se submeter até o dia que você tiver a sua liberdade de ter seu próprio teto, alugado ou próprio, não importa. Mas as relações são assim. Tem uma hierarquia, você não pode quebrar a hierarquia, né? E essa questão de, eu estou magoado com fulano, eu não perdoo, não vou perdoar. Bom, é um problema seu, porque quem vai se magoar é você. A energia de mágoa, de ressentimento, de trauma, porque fulano me machucou, é sua, o cara não está nem aí para você. Ele nem pensa mais em você. Então, na verdade, quem está vomitando aquela situação negativa o tempo todo é você, é o seu ego, que está ferido, que quer revidar, que precisa, né, que a outra pessoa se retrate. Ninguém precisa se retratar você não. Bola para frente, esquece isso, né? E você vai começar a esquecer isso quando você compreender que o mundo não gira ao seu redor. Ele tem vida própria. E cada um tem o direito de fazer o que quiser. E você também tem o direito de se afastar daquilo que lhe rebaixa, lhe humilha, né? Lhe deixa para baixo. Então, pessoas que são nocivas a você, você tem que se afastar. A primeira coisa é essa, se afaste, né? Creia em você. Aprenda a ter fé em você, que você sobrevive sem aquela pessoa, sem aquele familiar, sem aquele namorado, sem aquele marido. Esqueça isso. Parta para a sua felicidade. A única forma de você partir para a sua felicidade é virando a página. E virar a página quer dizer ter que perdoar. Mas perdoar de coração, no sentido de que aquela pessoa não vai ter mais poder sobre você. A relação é de controle. Enquanto você acha que está vamos assim dizer, digerindo aquele ódio por aquela pessoa, você está criando um laço de dependência, porque é ele que está gerando esse ódio em você. Quem está passando mal é você, né? Ele não está nem aí. Então aprenda a cuidar de você mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar se afastar. A partir daí, o tempo resolve tudo, né? O tempo resolve tudo. Então, Saturno, que é o senhor do tempo, ele vai começar a cortar as suas memórias.
E na medida que as memórias são apagadas, automaticamente vem um alívio, né? E uma sensação de paz, de tranquilidade. Isso para um ser humano assim, normal, básico, né? Como todos nós. Se você fosse um ser evoluído, né? Onde o amor universal, o amor ao outro, o amor ao próximo estivesse num nível, né, máximo, você ia compreender que, na verdade, aquela pessoa, ela está numa situação de crise, de conflito pessoal tão grande, que ela começa a, assim, extravasar toda a sua energia. E às vezes a energia vem em forma de traição, em forma de controle absoluto, em forma de querer fazer as pessoas se submeterem às regras pessoais dela. E aí vem um conflito. E nesse conflito, perde o mais fraco, né? Quando a pessoa está num grau de evolução alto, né, ela vê isso de longe, então ela não se ofende com nada. Ela pode ser esculhambada, ela pode ser caluniada, ela pode ser acusada injustamente, mas é indiferente para ela, porque ela sabe que aquilo ali não é real. Ela sabe que ela é uma pessoa íntegra, pura, sensata. Então ela não se irrita com nada. É como aquela frase típica, né? Os cachorros latem e a carruagem passa. Não vai conseguir morder você quando você está nesse nível superior de energia, nesse nível superior de consciência, de compreensão de que você está acima de qualquer situação ruim, de qualquer situação negativa ou de qualquer pessoa negativa. Então, na medida que você compreende isso, você fica isento dessas emoções de ódio, ressentimento, mágoa, porque você vai perdoar o quê? Não existe o que perdoar. Aquela pessoa é uma pessoa confusa, doente, problemática, e precisa de ajuda. Então, quando você está num nível mais avançado de energia, você não é atingido por nada. Então, a forma mais básica é afaste-se do problema. A forma mais elevada é aprenda a ter consciência de que por que aquelas pessoas reagem daquela maneira, por que elas lhe agridem, né? Porque elas estão numa frequência confusa, precisando de ajuda. Então, essa ajuda que você pode emanar para outra pessoa é a coisa mais simples do mundo, é a ajuda do amor. É projetar o amor que você tem por ela, dissolver aquele rancor, aquele ódio, aqueles traumas de vidas passadas que muitas vezes são laços que vocês tiveram, né? E ainda estão vivos. Inconscientemente ele lhe agride porque você pode ter agredido ele em vidas passadas, ou ela, né? Então isso é um tema que a gente pode aprofundar em outros encontros. Mas um recado básico para você: não se irrite com ninguém. Mantenha a sua paz, o seu equilíbrio, a sua consciência crística de que tudo é uma projeção do seu eu. Eu sou feliz porque eu projeto felicidade exteriormente e vejo a felicidade em cada coisa que eu convivo, né? Então a gente encerra essa reflexão de hoje, né, trazendo a paz, a compreensão e o amor absoluto de Deus em seu coração e no coração de todos os que nos agridem. Eu agradeço a todos, né? Quem puder, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, a sua crítica, ou a favor ou contra, não importa. O importante é que você se comunique, que você expresse os seus sentimentos, né? E estamos aí. Qualquer coisa, pode deixar o seu recado, tá bom? Muito obrigado e tenha uma excelente semana.